Olá, tudo certo? Olha só, o nosso treinamento agora sobre o tema direitos e vantagens, né? Começa agora. E no módulo de treinamento CESP. Exatamente, a banca CESP, essa banca tão temida aí, né, por muitos concurseiros. Mas ó, uma banca inteligente, hein, que traz lá a interpretação jurisprudencial, doutrinária. Tem que ficar antenado, tem que ficar esperto. E aí, o nosso treinamento deste bloco de questões é sobre direitos e vantagens da Lei 8.112, questões CESP, tá bom? Certo? Então vamos lá. Primeiro desafio. Pedro, caso hipotético. Pedro, servidor de um órgão da administração pública, foi informado por seu chefe da possibilidade de ser removido por ato de ofício para outra cidade, onde ele passaria a exercer suas funções. Nessa situação hipotética, considerando as regras dispostas na Lei 8.112, julgue o item subsequente. Se for removido, Pedro terá direito a receber ajuda de custo correspondente ao valor efetivamente gasto no deslocamento seu e de sua família, que inclui despesa com passagem, bagagem e bens pessoais. Certo ou errado? Então, ajuda de custo é essa verba indenizatória, né? Esse é o núcleo da questão. Ajuda de custo, essa verba indenizatória para um deslocamento permanente do servidor. E tem um detalhe importantíssimo, é um deslocamento ex officio, por ato de ofício. Foi o que aconteceu com Pedro, né? E o objetivo da ajuda de custo, né, é indenizar os gastos com esse deslocamento, incluindo passagem, bagagem e bens pessoais. Corretíssimo, perfeito. Olha lá o artigo 53 da Lei 8.112. Olha só, a remoção e a ajuda de custo são temas bem constantes nas provas, principalmente por conta da alteração sofrida mais recente na ajuda de custo, que não cabe na ajuda de custo na remoção voluntária. Cuidado com isso. Mesmo que, né, seja distante para outra cidade, não cabe ajuda de custo. Somente na remoção ex officio. Tá certo? Seguindo, a respeito da Lei 8.112, de 1990, cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva. Então, situação hipotética é algo bem constante nas provas. Paulo, técnico judiciário em exercício, na capital do estado de jurisdição de um TRE, pediu remoção para outra cidade, na mesma jurisdição deste tribunal. Nessa situação, se for removido, Paulo não terá ajuda de custo. Já dei até a resposta, né? Claudete, apressada. E aí, Paulo não terá direito à ajuda de custo. Ele não terá direito à ajuda de custo porque está na mesma jurisdição do tribunal? Não, não é por isso não. Por quê? Por que ele não terá direito à ajuda de custo? Porque ele pediu sua remoção. E lá o artigo 53, parágrafo 3º, tem essa nova redação, que é a remoção voluntária. Tem que sempre lembrar o que é remoção, hein? Remoção é o deslocamento, remoção, não é forma de provimento, pelo amor de Deus. A remoção, deslocamento de lotação, né? O servidor muda o seu local de trabalho. A remoção pode ser ex officio, também conhecida como remoção compulsória, ou pode ser remoção a pedido, também conhecida como remoção voluntária. A pedido pode ser remoção voluntária unilateral, ok? E remoção voluntária por permuta, quando ocorre uma troca. A regra é que observe o interesse público, interesse público, salvo se em 3 casos, lá no artigo 36, né? Salvo se para cuidar de saúde,
né, se para acompanhar o cônjuge ou ainda se conseguiu, né, conquistou aquela vaga da remoção no processo seletivo. E aí, tá errado, não vai receber ajuda de, quer dizer, tá certo, né, ele não vai receber ajuda de custo porque ele pediu a remoção, não recebe essa verba. Vamos lá, mais um desafio. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética, né? Vamos lá. Caio, analista judiciário do TRE, está em gozo de licença para tratar de interesse particular. Olha, essa licença tem caído muito na prova. Licença para tratar de interesse particular. Nas provas, né? Muito das provas CESP. Nessa situação, a referida licença pode ser interrompida a qualquer tempo se for do interesse do tribunal. Certo ou errado? Hein? Olha só, ele foi tratar de interesses particulares. Licença para tratar de interesse particular. Pode ser interrompida a qualquer tempo? Pela administração pública? Pode? Pode, correto. Artigo 91, parágrafo único. Pode a qualquer tempo ser interrompida. Olha isso, né? Então e pode ser interrompida não só pelo tribunal, mas também pelo próprio servidor. Ele pediu lá uma licença para tratar de interesse particular e você, não, eu quero voltar antes. Pode? Pode. Já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer. Vamos lá? Mais um desafio. Com referência às disposições do regime jurídico de servidores, julgue o item que se segue. Mesmo em estágio probatório, o servidor público tem direito à licença para tratar de interesse particular. Né? De novo, né? 2015 choveu licença para tratar de interesse particular. Mesmo em estágio probatório? Não, está errado. Errado, artigo 91. Artigo 91. Interessante lembrar o seguinte, olha só. Muita gente tem na cabeça uma informação equivocada. Qual é? De que para usufruir licença de interesse particular tem que ser estável. Cuidado com isso. Olha só. Imagina um servidor estável que resolve federal, que resolve fazer um outro concurso para o âmbito federal. Eu te pergunto, ele mantém a estabilidade no novo cargo ou ele vai perder a estabilidade? Ele já é técnico e resolve fazer um concurso para analista. E aí? Ele perde a estabilidade ou ele mantém a estabilidade? A estabilidade é no cargo ou é no serviço? No serviço. Ele mantém a estabilidade, desde que ele esteja no mesmo âmbito, no federal. Certo? Isso é pacífico na jurisprudência. Agora, o que a Lei 8.112, lá no artigo 91, determina é o seguinte, que servidor em estágio probatório não pode usufruir licença para tratar de interesse particular. Não pode. Aí eu te pergunto, aquele que faz um novo concurso, já é estável no federal, mantém a estabilidade, vai passar por um novo estágio probatório, se ele já tem estabilidade, ele passa de novo pelo estágio probatório? Hein? Porque assim, existe uma máxima que estágio probatório é para adquirir estabilidade, ponto final. Nem nada, nem nada. A gente já falou disso, né? É importante lembrar disso, melhor dizendo. Por quê? Porque o estágio probatório, a Lei 8.112, em nenhum momento diz que é para conquistar a estabilidade. A jurisprudência é que concorda, pacificou, que realmente o estágio probatório é uma coisa, período aquisitivo de estabilidade é outra, mas normalmente ele acontece de forma concomitante na vida do agente público, então devem ser coincidentes, estágio probatório e período aquisitivo de estabilidade. Porque estágio probatório também serve para a aquisição da estabilidade. Tá bom, mas e aquele que não precisa mais adquirir estabilidade? Não passa por estágio probatório? Passa, sim. Por quê? Porque o objetivo principal do estágio probatório qual é? Verificar o desempenho das atribuições do novo cargo. Sabe, meu filho, você é excelente técnico, mas analista não presta. Ué, acontece. Entendeu? Aí,
o servidor já é estável, mas tem que passar por um novo estágio probatório, porque ele fez um novo concurso, um novo cargo, novas atribuições. E mesmo sendo estável, ele não pode usufruir licença para tratar de interesse particular. Por quê? Porque apesar de ser estável, ele está em estágio probatório. Isso é importante ficar muito arrumadinho na sua cabeça, ok? Tá certo? Seguindo, com referência à Lei 8.112, julgue. Se um servidor público estiver em estágio probatório, o seu cargo não poderá ser extinto, já que resultaria na perda da função pública desse servidor. Certo ou errado? Olha só, o estágio probatório é uma questão bem interessante, né? Se um servidor estiver em estágio probatório, ele não pode ter seu cargo extinto. Olha que coisa doida, né? Lógico que pode, né? Ainda mais se esse aqui não tem estabilidade, então, né? Perdeu. Exatamente isso. Então, se até o estável, aquele que já conquistou a estabilidade, pode ter o seu cargo extinto, não pode? Pode. Lembre que a estabilidade, ela protege um vínculo funcional, mas não protege da perda, da extinção do cargo, melhor dizendo, não perde da extinção do cargo, não protege, melhor dizendo. A professora está meio confusa, né? Não protege da extinção, a estabilidade, ela protege contra a extinção do cargo? Não, o cargo vai ser extinto, meu filho. Mas eu sou estável e o cargo está extinto. Ah, é? Mas eu sou estável, tudo bem. O que vai acontecer com você? Servidor estável, cargo extinto. Vai para disponibilidade. Você perdeu o cargo? Perdeu. Perdeu o vínculo funcional? Não. Eu continuo recebendo. Ok? Agora o probatório, coitadinho. Perdeu. Foi. Perdeu tudo. Tá bom? E aí, está errada essa afirmativa, a interpretação equivocada e muito equivocada, né? A licença, com base na Lei 8.112, na 8.429, julgue. A licença de um servidor para tratar de assuntos particulares, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, dependerá da concessão da administração. No entanto, a interrupção da licença somente ocorrerá com o consentimento do servidor licenciado. Claro que não, né? No interesse da administração também. Essa afirmativa está errada, artigo 91. A interrupção da licença por interesse, para tratar de interesse particular, pode acontecer por vontade da administração pública, ok? Ou por vontade do próprio servidor. No que concerne ao regime jurídico dos servidores públicos civis federais, julgue. A licença para capacitação, interessante essa licença, né? Tem natureza discricionária, é remunerada e pode ser solicitada mesmo durante o estágio probatório. Certo ou errado? Olha só, a licença para capacitação, ela acontece a cada... Qual o período aquisitivo da licença para capacitação? Hein? A cada 5 anos de efetivo exercício. Ela vem no lugar da antiga licença-prêmio, né? Perdão. Da antiga licença-prêmio, que antigamente existia licença-prêmio para ficar em casa. Transformaram. Não, licença-prêmio, acabou. Agora nós temos o quinquênio aquisitivo para o servidor estudar. 3 meses a cada 5 anos. Agora, ela realmente tem natureza discricionária, depende do interesse administrativo, é remunerada e o estágio probatório ele já vai ter acabado. Por quê? 5 anos para aquisição desse direito, né? E o estágio probatório é de 3 anos, segundo a jurisprudência. Então, não vai estar em estágio probatório mesmo, está errada. Olha lá o artigo 87. Acerca do regime jurídico dos servidores
regime dos servidores federais julgue. O servidor beneficiado por afastamento para realizar programa de mestrado ou de doutorado no país, não é no exterior não, deverá permanecer no exercício de suas funções após seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido, ficando impedido de solicitar exoneração ou aposentadoria antes de cumprido o período de permanência no exercício de sua função. Certo ou errado? Olha só, tem uma pegadinha? Tem. Bom, então vamos lá. Mestrado ou doutorado no país, né? Se afastou para isso, para estudar. E aí ele vai ficar impedido de solicitar exoneração ou aposentadoria antes de cumprir a permanência obrigatória? Não, tá errado. Não fique impedido. O que acontece, olha lá o artigo 96A, parágrafo 5º. Ele não fica impedido, ele pode pedir exoneração ou aposentadoria. Só que aí ele vai ter que ressarcir. Você olha só, eu, administração federal, banquei a tua, né? Banquei isso aí, seu mestrado, doutorado. E agora você vai sair, se aposentar? Se especializou às minhas custas e agora vai? Não, então você me devolve meu dinheirinho, né? Deverá ressarcir o órgão ou a entidade, entendeu? Devolve o dinheiro. Isso se, né, pedir exoneração ou aposentadoria antes do período de permanência. Mais um, julgue os itens acerca do direito, pensão e aposentadoria. Vou trazer também aqui algumas regras de aposentadoria, somente as contidas no artigo 40, porque trata de direitos e vantagens de ordem constitucional que a gente deve estar atento, né? Artigo 40, bastante cobrado em prova. Como regra, os proventos de pensões por ocasião de sua concessão poderão exceder a remuneração do servidor aposentado compulsoriamente. Nossa, fizeram aqui uma miscelânea, sabe? Primeiro começou o seguinte, proventos de pensões? Não, olha só, provento é o nome do dinheirinho do aposentado, entendeu? Aposentado recebe provento, o servidor ativo recebe vencimento, remuneração. Exatamente, o membro de poder recebe subsídio, o militar recebe soldo, o seletista recebe salário, e aí é uma criatividade absurda do legislador. Então, provento de pensão, ou é provento de aposentadoria ou é pensão. Como regra, os proventos e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do servidor, né? E falar que é remuneração do aposentado compulsoriamente também está errado. Então, esse texto aqui está terrível. Mas, assim, o que você tem que saber que é muito importante para a sua prova, né? Lá na Constituição Federal, no artigo 40, parágrafo 2º, nós temos a seguinte ordem. Olha só. O artigo 40 ele traz o regime próprio de previdência de servidores ocupantes de cargos efetivos, que foi estendido aos vitalícios. E, como regra, não existe um teto único de benefício no regime próprio, ok? Existe no regime geral de previdência, não existe no regime próprio, certo? E aí, a não ser que no regime próprio seja, e como foi, né, criado o regime complementar. Aí sim que admite um teto único de benefício no regime próprio. Mas na prova, né, se perguntar, no regime próprio de previdência dos servidores, existe um teto único de benefício? Não. Salvo se for instituído e criado o regime complementar. Entendeu? Salvo nessas condições. Aí, lá no regime próprio, não existe um teto único a princípio, mas o parágrafo 2º diz o seguinte, ó,
os proventos e as pensões não poderão exceder a remuneração do servidor. Não pode, não pode. Não pode exceder a remuneração do servidor. Então, ali é um parâmetro, é um teto que cada servidor tem como regra geral no regime próprio de previdência. Artigo 40, parágrafo 2º, essa afirmativa que está louca, não diz coisa com coisa, tá bom? Seguindo, a aposentadoria poderá ser voluntária e proporcional, desde que cumprido o tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no serviço público, ok? Observar as demais condições de idade e tempo de contribuição. Olha só, vamos lá. A aposentadoria poderá ser voluntária e proporcional. Como assim? Voluntária e proporcional? Não, ela poderá ser voluntária e compulsória. Né? O contrário de voluntária é compulsório. Aposentadoria compulsória. E proporcional? Não, ela é integral ou proporcional. Eu sei que já desde 1998, quando ocorreu a emenda constitucional número 20, né? Em 1998 veio a emenda 20 com a reforma previdenciária, a maior reforma previdenciária do regime próprio, e falou, e começou, e naquela época se falava, acabou a aposentadoria integral. Na realidade, não acabou a aposentadoria integral. O que aconteceu é que a integralidade, ela tomou uma outra forma, né? A integralidade antes de 1998, da emenda constitucional 20, era a certeza de que iria se receber na atividade, preenchidos os requisitos, né? O valor, na inatividade, o valor da atividade. Com a emenda 20, os proventos são fixados por média aritmética simples do período contributivo. Então, não é mais integralidade pela totalidade da remuneração. Não, é o máximo da média aritmética, mas é integral? É. Por quê? Se existe a proporcional, o contrário em direito previdenciário de proporcional é a integralidade, é o integral, ok? Então tá errado, poderá ser voluntária e proporcional. Agora, a voluntária tem a integral e tem a proporcional. Então, mas assim, o texto está muito ruim. Mas independente desse texto estar ruim, está errado isso aqui, ó. Desde que cumprido o tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no serviço. Não. 5 anos no serviço não se exige 10 anos de efetivo exercício no serviço público ou 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Além, né, da voluntária. Além das demais condições de idade e tempo de contribuição. A voluntária proporcional não tem lá o tempo de contribuição fixado no texto legal, não. Somente a voluntária que é a chamada voluntária por idade, né? E somente a voluntária por tempo de contribuição. Então, assim, vamos recapitular aqui. Aposentadoria, segundo o artigo 40 da Constituição Federal, nós temos lá 3 tipos. A compulsória, que acontece aos 70 anos ou 75 anos, mas aí depende de lei complementar para regulamentar a compulsória aos 75. A por invalidez, e as duas se dá como proventos proporcionais, salvo na invalidez no caso de doença grave, contagiosa ou incurável. E existe a voluntária, ok? E a voluntária, ela tem 2 tipos. Tem a voluntária por idade e a voluntária por tempo de contribuição, que aqui é a integral. Porque a voluntária por idade, ela é proporcional, assim como as demais ali de cima. Proporcional. A por tempo de contribuição, que é a integral. E por tempo de contribuição, ela diz o seguinte, olha, o homem tem que ter 35 anos de contribuição. Então, o que é integral para o homem? 35 avos. E para a mulher, se exige o quê? 30 anos de contribuição. Então, qual é o integral para a mulher? 30 avos. Integralidade toma uma nova forma, entendeu? Certo? Então, são regras que você precisa levar para
para sua prova. E além de que, a voluntária exige requisitos genéricos, que é 10 anos no serviço público, ok? E 5 anos no cargo, além da idade, se o homem, aí depende, por idade, o homem 65, a mulher 60, por tempo de contribuição, o homem 60 e 35 de contribuição, a mulher 55 e 30 de contribuição. Então é isso, é um tema bastante cobrado em prova, olha lá o artigo 40 da Constituição Federal, ok? Artigo 40 da Constituição Federal. Seguindo, julgue o item que se segue relativo à remuneração dos agentes públicos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O servidor público federal que utilizar veículo próprio no deslocamento para o trabalho, ao servidor público federal que utilizar veículo próprio no deslocamento para o trabalho, será devido o pagamento de auxílio transporte, certo ou errado? Bem malvada essa questão, bem malvadinha. O que acontece? Se você for lá na redação do artigo 60, vai lá, vamos lá, artigo 60, pega lá na Lei 8.112. O bom do online é que você congela o professor para ir lá pegar, né? Pegue o artigo 60. Olha lá, nós temos a seguinte redação. Conceder-se a indenização de transporte, não é auxílio transporte não, é indenização de transporte. Não é só a nomenclatura, mas vamos lá. Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio, né, de locomoção, para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo. Para a utilização, para a execução de serviços externos. Então, utilizar veículo próprio no deslocamento para o trabalho é ir para o trabalho. Entendeu? Então, não é o caso aqui, não é a verba indenizatória que trata a Lei 8.112, está errada essa afirmativa, porque a indenização de transporte não é para o deslocamento para o trabalho, não. É igual ao meu caso, eu sou oficial de justiça. O meu trabalho exige que eu tenha um carro, porque não tem carro oficial para oficial de justiça, né? Não, eu preciso ter o meu carro para trabalhar na rua, né? Cumprindo as ordens judiciais, os mandados. Tem que ser, não tem outro jeito. Então, é para isso. E perceba, eu uso o meu meio próprio de locomoção para executar serviços externos por força do meu desempenho. Eu tenho que trabalhar na rua, né? Não tem outro lugar, outro caminho, né? É isso. Não tem aí um veículo próprio, um veículo oficial à minha disposição. Isso não existe. Tá bom? Certo? Combinado assim? Vamos lá, para a gente finalizar esse bloco. A absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada pelos acréscimos remuneratórios decorrente da progressão na carreira do servidor público federal ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Interessante. A absorção de vantagem pessoal nominalmente identificada pelos acréscimos remuneratórios decorrentes da progressão na carreira do servidor ofende ao princípio da irredutibilidade de vencimento. Certo ou errado? Errado. Por quê? Tanto quando ocorre a progressão, né, quanto ocorre o ajustamento de quadro funcional antigo a quadro funcional novo, nós temos ali, às vezes, uma vantagem pessoal nominalmente identificada, ok? Para quê?
Por quê? Porque o servidor, né, com a nova situação funcional, com o novo quadro, com a nova realidade legislativa daquela instituição, o servidor, nesse ajustamento, ficou recebendo, ficou enquadrado, ficou numa situação onde o valor da sua remuneração é menor que, né, o que ele já recebe, que está lá no contra-cheque. Você me enquadraram, você me colocaram aí numa situação dessa nova realidade aí, que eu tô aqui, né, vou perder dinheiro. Aí, o que se faz? Isso acontece muito num quadro, né, num quadro novo. Se coloca uma vantagem nominal, vamos lá, criaram uma nova carreira, ajustaram, fizeram o enquadramento do quadro antigo de pessoal com o quadro novo. Quando fizeram isso, o servidor ficou recebendo menos do que ele já estava recebendo no seu contra-cheque. Aí criaram, para resolver isso, criaram uma vantagem pessoal nominalmente identificada, ok? Uma verbinha lá para poder, por conta da irredutibilidade de vencimento. Aí, ele já está no novo quadro, com uma vantagem pessoal identificada lá no seu contra-cheque, por força desse enquadramento da nova situação, né, de pessoal. Aí, progressão, que é uma das formas de desenvolvimento funcional, progressão, promoção. A progressão é um dos mecanismos de desenvolvimento funcional, além da promoção. Aí, quando ele sofre, decorre, acontece com ele ali uma progressão na carreira dele, ok? Aí, ele vai passar a receber mais, ou aquela parcela vai ser absolvida na progressão. Olha só, você, servidor, não vai receber dinheirinho a mais, não. Sabe essa verbinha aí? Nós vamos absorver. Porque você já estava recebendo mais. Isso aí não ofende ao princípio da irredutibilidade de vencimento. Não. Porque, na realidade, com a nova legislação, você tinha que estar recebendo menos. Como existe uma garantia constitucional de irredutibilidade remuneratória, a gente deu uma verba para você ficar aqui. Mas essa verbinha, né, essa vantagem pessoal nominal, ela vai sendo absorvida conforme o seu desenvolvimento funcional na carreira, conforme a sua progressão na carreira. Então, isso não ofende o princípio da irredutibilidade remuneratória. Interessante, ok? Bom, paro por aqui. No próximo vídeo, no próximo bloco, a gente continua os nossos desafios CESP. Combinado? Tchau, tchau.